Vamos lá, meu povo, vamos chegando, mais uma live, mais uma noite, muito boa noite a você, boa noite para sua família, que você tenha muita saúde emocional, que você tenha muita alegria no dia de hoje. E hoje é dia 16, olha só que fantástico, 16 de julho, 16 de julho e essa é uma noite muito especial. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas, que alegria estar com você nessa noite. E aqui é Uriel Pedroso, e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas, né? E seja muito bem-vindo para a minha série de lives, e eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que a gente esteja livre, né, dos nossos medos e também dos nossos traumas emocionais. E é muito bom estar com você nessa noite, então, aqui, no dia 16, né, pessoal? Hoje é quinta-feira, né? Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. É muito bom estar aqui com vocês. Vocês aí do Instagram estão me ouvindo? Tá chegando bem o som aí? Só confirme para mim, por gentileza. No comecinho a gente teve um probleminha. Só para saber se está tudo ok aí nesse instante já, por gentileza. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre mágoas passadas, vidas frustradas. E eu queria começar a live dessa noite com uma frase, com um pensamento. E que pensamento é esse? Olha só que incrível o pensamento que a gente vai parar um pouquinho para a gente analisar aqui essa noite. E o pensamento é o seguinte: o passado já se foi. O futuro ainda não está aqui. Há apenas um momento para você viver e esse momento é o nosso presente. Ou esse momento é o presente. Olha que frase incrível, não é verdade? E o passado já se foi, o futuro ainda não está aqui, há apenas um momento para você viver e esse é o momento presente. Que frase fantástica é essa para a gente analisar. E todos nós fomos machucados. Você não pode ser um adulto vivo hoje, né? Um adulto vivo hoje que não tenha experimentado algum tipo de dor emocional, não é verdade? E isso dói, não é mesmo? E na live de hoje exatamente a gente quer falar sobre isso. A gente vai falar sobre mágoas passadas que têm um poder muito grande para trazer vidas frustradas. Mágoas passadas frustram vidas, mágoas passadas amargam vidas, mágoas passadas machucam e maltratam pessoas e impedem o crescimento dessas pessoas. E eu queria que você olhasse para dentro de você e olhasse para a tua vida, as escolhas, as marcas, as coisas ruins que de alguma forma você enfrentou, como que contribuíram, né, para estancar a tua vida, como que contribuíram para impedir o teu avanço nessa caminhada linda que é a vida. E quando a gente olha para isso, a gente tem um monte de dores emocionais, um monte de traumas emocionais, um monte de coisas ruins que acontecem conosco desde o dia do nosso nascimento. E essas coisas, elas vão se encaminhando ao longo da vida. E muitas delas acabam vindo por coisas que as pessoas fazem, porque são parasitas emocionais, são vampiros emocionais. Existem os fantasmas mentais que estão dentro de nós e muitas coisas que nós também acabamos fazendo que contribuem para o nosso sofrimento. E todos nós temos dores emocionais. E esse pensamento é incrível. E o passado já se foi, o futuro ainda não está aqui e há apenas um momento para se viver e esse momento é o presente. Então, todos já fomos machucados, mas a grande situação é a seguinte: o que você faz com essa mágoa é provavelmente mais importante que a própria mágoa. Então, a maneira ou o crédito que você dá para essa mágoa é mais importante ainda do que a própria mágoa. Lembra daquilo que eu sempre falo para você da foto? Muitos de nós paralisamos na nossa vida e ficamos muito grudados com a foto. E é aí que é o problema, né? Você prefere voltar a ser um fígado ativo da vida? É uma pergunta, né? Ou você prefere refletir infinitamente sobre o passado e algo que não pode ser mudado? Você quer voltar a ser uma pessoa ativa na vida? Ou você prefere ficar refletindo sobre o passado, sobre algo que não tem como você mudar? Em resumo, como você deixa de lado as mágoas do passado e segue em frente? Essa é a grande pergunta. E na live de hoje à noite é o que a gente vai descobrir. Como que a gente deixa de lado, então, as mágoas do passado para que a gente, então, possa seguir em frente. Culpar os outros por nossa mágoa
é o que muitos de nós começamos a fazer. E isso é muito comum na vida de cada um de nós, culpar os outros por aquilo que nós enfrentamos. E todos nós sabemos que grande parte dos problemas que nós enfrentamos tem a ver, sim, com os vampiros emocionais, tem a ver com pessoas que nos maltrataram, tem a ver com pessoas que nos machucaram. Mas a grande questão é o que eu falei agora no início. O que fazer com essa mágoa, né? O que você faz com ela provavelmente é mais importante do que a própria mágoa. Então, se você está dando muito crédito para ela, está potencializando essa dor que você sente dentro de você, só vai piorar na tua vida, porque muitos de nós queremos ficar culpando os outros pela situação e assim por diante, né? E alguém fez algo errado ou nos prejudicou, de alguma maneira acabou nos maltratando, ou seja, de alguma maneira importa isso para nós e queremos que eles se desculpem. E as pessoas são orgulhosas, você sabe disso, e a pior desgraça que existe na vida de uma pessoa é quando ela fica esperando que o outro venha pedir perdão. O outro não vai vir pedir perdão, o outro não vai vir se desculpar, e a gente passa uma vida inteira amargando, sofrendo, esperando que o outro peça perdão. E a grande maioria das pessoas são orgulhosas. Eu conheço, e como especialista na área de casamentos, como terapeuta de casais, uma grande quantidade de pessoas que morrem no relacionamento e preferem que o relacionamento vá para o buraco, porque são pessoas que elas não voltam atrás. E são pessoas amargas e ácidas. Eu conheci algumas delas e tratei algumas delas. E elas preferem ir para o buraco, são orgulhosas, ou seja, o bicho está pegando e não pede perdão. Então, se você ficar esperando que ela venha se desculpar, a gente quer que elas reconheçam o erro, a gente quer que elas venham e peçam perdão. Existem algumas pessoas que já me maltrataram e machucaram na vida, até de situações bem recentes, que nunca me pediram perdão. E se for ficar esperando esse tipo de coisa, de um pedido de perdão, você vai amargar e você vai adoecer. E aí? Quem é que vai cuidar de você depois que você adoecer? Quem é que vai tratar de você diante de uma situação como essa? Então, mas culpar alguém por nossa dor pode ser assim um tiro pela culatra. Não sei se você já ouviu essa expressão. Pode sair esse tiro pela culatra. O problema de culpar os outros é que muitas vezes pode te deixar impotente, pode incapacitar você de uma maneira muito forte. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você confronta alguma pessoa, que pode ser o teu chefe, ou pode ser a tua esposa, o seu pai, um filho, uma filha, não sei. E você confronta essa pessoa pela situação que ela te machucou e essa pessoa diz para você assim, não, eu não fiz. Não tem gente que fala isso? Não, eu não fiz. Ou pior ainda, e ela pode dizer assim, e daí se eu fiz? E a pior desgraça, né, que ainda existe é quando a pessoa ainda olha para você e fala, se caso eu te machuquei, então me perdoe. Cara, então é muito melhor que nem peça desculpa, porque se for para falar, se caso eu te machuquei, se você, né, você não estaria sofrendo, não estaria enfrentando dor para você querer esse tipo de resposta da pessoa. E quando você olha para isso, é exatamente o que acontece. Quando você confronta alguém, essa pessoa pode dizer, não, eu não fiz, ou pior ainda, ela pode dizer, não, eu fiz, e daí? E aí? Vai querer cair para dentro? Vai querer brigar? Então... Todos os nossos sentimentos, eles são legítimos, gente. E é importante a gente sentir completamente e seguir em frente. Cuidar das suas queixas, indefinidamente, é um mau hábito, porque isso te machuca mais do que elas. Ou seja, quando você está focando muito na tua dor, quando você está focando muito na foto, você acaba criando um mau hábito para a tua vida, porque isso faz com que você acabe piorando cada vez mais. Mais ainda você acaba piorando. E aí, uma situação complicada. As pessoas que se apegam a essas dores do passado, muitas vezes revivem a dor repetidamente em suas mentes. Às vezes uma pessoa pode até ficar presa nessa dor, nessa mágoa, nessa culpa, por muito tempo. Ela fica completamente aprisionada numa situação como essa e acaba prejudicando a sua vida de uma maneira incrível. E nessa live eu quero te apresentar hoje à noite algumas maneiras, ou pelo menos 5 maneiras de deixar essas mágoas aí para o passado, tá bom? E se o seu coração está cheio de dor, se o seu coração está cheio de mágoa, como que você pode se abrir para o novo se você está carregando uma grande carga sobre você, né? Então, o que eu queria falar sobre isso com você? Hoje, eu não sei se você assistiu aí a Bagagens Emocionais. Se você ouviu aí falar das bagagens emocionais,
da nossa live, na realidade, ou se você não assistiu, assista. Foi a live de hoje de manhã, gente. Quem está aqui me assistindo agora, estava comigo de manhã? Coloca aí, por gentileza. Foi uma live, assim, fantástica e libertadora. Foi muito forte, viu? Eu achei, assim, uma das nossas lives muito especiais, bagagens emocionais. Como que você se livra dessas coisas, né? Então, quando você está com o coração cheio de dor, com o coração cheio de mágoa, como que você pode se abrir para o novo? Diga para mim, como que você pode se abrir para o novo? Dificilmente, na verdade, você vai ficar estagnada, você vai ficar paralisada na vida e, consequentemente, você não vai conseguir andar. Vai trazer um monte de problemas para a tua vida e vai ser como se fosse uma âncora em cima de você. E eu queria apresentar nessa live pelo menos 5 maneiras incríveis que você pode transformar a tua história. Primeiro agora, se você tem costume de tomar nota, escreva aí porque vai ser muito bom. Primeira delas, tome a decisão de deixá-la ir. Essa é uma das coisas muito importantes na sua vida. Deixar ir. Elas são importantes. Deixar ir. Porque se você não deixa ir, você pode estar encrencado. E as coisas não desaparecem por conta própria. Não é verdade? Você precisa se comprometer e deixar para lá. E se você não faz isso, vai complicar a sua vida. E se você não fizer essa escolha, uma escolha que seja consciente, uma escolha de antemão, você poderá acabar sabotando qualquer esforço teu para seguir em frente com a dor do passado. E você vai se auto-sabotar. E uma das piores coisas que existem é a autossabotagem dentro de nós mesmos. Porque nós somos o autor responsabilidade da nossa vida. Então a gente precisa ter autorresponsabilidade. E essa palavra deriva de autor da responsabilidade. E você tem que ser o autor da responsabilidade, ter a autorresponsabilidade. E se você não toma decisão aqui consciente de você escolher de antemão fazer esse tipo de coisa, você vai se sabotar. E tomar a decisão consciente de deixar ir também significa que você tem uma escolha. E a escolha é deixar ir. Ou seja, eu escolhi ser feliz. Eu escolhi viver. Você que esteve no seminário do Poço ao Topo junto comigo, naquela palestra que eu fiz sobre o jeito errado de lidar com trauma emocional, você lembra, eu contei a minha história. E na minha história é exatamente isso, eu escolhi viver, eu escolhi me libertar, eu escolhi ir adiante da situação das coisas que haviam feito. Essas coisas ruins, as mágoas que me ocasionaram, várias pessoas que me maltrataram, me machucaram, várias pessoas que inclusive eu havia ajudado e que me deram as costas e que me maltrataram, que é sempre assim. Quando você quer descobrir quem realmente está do teu lado, precise dela. E é nesse momento que você vai ver uma grande quantidade virando as costas, muito pelo contrário, batendo em cima. E muitas das pessoas são especialistas em bater em soldados feridos. Quer ver os crentes, os cristãos aí. Essa é a pior raça que existe. As pessoas estão dentro de um movimento religioso e entenda uma coisa, eu não estou falando mal de religião, não estou falando mal de Deus, só para a gente parar e pensar, separe isso, ok? Instituições religiosas são coisas também que escravizam pessoas. E um grupo de pessoas, infelizmente, que são doentes em recuperação se chamam religiosos. É as pessoas que estão numa busca de Deus para tratar dos seus problemas, mas esquecem completamente de mudar a sua vida também. E ficam acreditando que só Deus que resolve a parada, só Deus resolve seus problemas, mas elas não precisam mudar. E esse tipo de gente, para você ter uma ideia, é o grupo de pessoas que mais maltratam e mais machucam e mais criam traumas e bloqueios emocionais nas pessoas. Então, quando eu falo isso, eu estou dizendo para você separar. Tem muita gente boa que está dentro das religiões. Mas uma grande parte, meu amigo, está muito doente. E muitos deles estão querendo chegar no céu e eles não vão chegar no céu. Porque o céu deles vai ser só aqui dentro da igrejinha que eles estão. Porque são pessoas doentes que não querem mudar o seu interior. Deus ele faz uma obra na vida das pessoas, mas as pessoas também precisam querer se transformar. E se você faz uma análise, eu sou um estudioso de religiões há muitos anos também, sabia? Por isso que eu estou falando isso. E a gente encontra muitos traumas e bloqueios emocionais quando a gente trata de pessoas que estão ligados a religiões. E essas pessoas vêm muito destruídas e muito machucadas. E é lamentável isso. Então, quando você olha para essa situação, você precisa tomar uma decisão e escolher viver. Eu escolhi viver, eu escolhi caminhar, eu escolhi deixar e ir. E é isso que você tem que ter no teu coração. Então, parar então de reviver a dor do passado, esse é algo muito importante, ou seja, pare de repassar os detalhes da história em sua cabeça,
Toda vez que você pensar nessa outra pessoa, nesse teu patrão, na esposa que se foi, no marido que se foi, num filho aí que te abandonou, sei lá, em algum amigo que foi um traíra, que te machucou, eu não sei. Um tipo de pessoa que acabou de alguma forma te maltratando, que acabou de alguma forma fazendo coisas ruins aí com você. Então, isso, quando você toma uma decisão na tua vida, de você viver uma vida futura, sem se apegar então a essa dor, isso acaba se tornando um poder para a maioria das pessoas. As pessoas acabam tendo poder. Então a primeira coisa, não esqueça delas, a primeira coisa delas aqui é tome uma decisão de deixar ir. Se você está tomando nota, tem uma outra aqui agora. Expresse a sua dor e sua responsabilidade. Olha que incrível isso, ó. Expresse a sua dor e também a sua... Expresse a sua dor e também a sua responsabilidade. Então, quando você expressa a sua dor e você então começa a expressar aqui a sua dor e também a sua responsabilidade, isso é algo muito importante para te ajudar. E expresse o que eu quero dizer com isso? Expresse a dor e também expresse a dor que a mágoa fez você sentir. Expresse a dor que a mágoa fez você sentir. Seja diretamente para outra pessoa, apenas você tirando do seu sistema. E seria assim mais ou menos como você desabafar com um amigo, se você tem um amigo que você pode confiar. E quando eu olho para esse tipo de coisa, eu já falei para você, eu só tenho 2 amigos, tá certo? Só estou falando de amigos, de verdade, só tenho 2 amigos. O meu primeiro amigo se chama Deus. Já ouviu falar dele? Ele é incrível, né? É um grande amigo meu. É alguém que tem cuidado de mim e é alguém que no momento mais difícil da dor que eu enfrentei, por isso que numa das lives eu falei para você que para ter saúde emocional tem que existir confiança em Deus também. E se você não acredita em Deus, eu te respeito, eu acredito. E o meu primeiro e principal amigo se chama Deus. E é um grande ser maravilhoso. E no meio do maior barulho das lutas que eu enfrentei, eu escutei uma voz que ele dizia, eu vou cuidar de você e ele tem cuidado de mim. O segundo amigo que eu tenho se chama Uriel Pedroso. Já ouviu falar dele? Gente boa quando dorme se não ronca, né? Esse é um grande amigo que se chama Uriel Pedroso. O resto, meu filho, são conhecidos e são pessoas que fazem parte da minha vida. Porque eu entendi de uma maneira muito triste na vida que não existe amigo. Porque quando eu precisei, eu não tive para você ter uma ideia. Os meus 2 grandes amigos, um é Deus e o outro se chama Uriel. O restante são pessoas que fazem parte da minha vida e que podem inclusive me ajudar e que são pessoas que são luzes na minha vida. Mas nunca mais confiarei cegamente na ideia de ter um amigo, porque um dia eu confiei em uma pessoa, coloquei dentro da minha casa e eu me abri com essa pessoa da dor, no sofrimento que eu estava enfrentando. E essa pessoa usou isso contra mim para me maltratar e me machucar. E eu tinha essa pessoa como um grande amigo na minha vida. Mas eu descobri que era uma pessoa doente emocionalmente e cheio de um vampiro emocional. Então, quando eu olho para isso daqui, expresse a sua dor. Se você tem um amigo, fale com ele ou com alguém de confiança. Ou escreva um diário. Um diário é muito bom, gente, para você escrever sobre as suas emoções. Uma outra coisa que você pode fazer é escrever uma carta. Escreva uma carta como se você fosse enviar, mas você nunca envia. E nessa carta você fala tudo o que está passando dentro de você. Todas essas coisas que as pessoas fizeram contra você, você escreve nessa carta, mas nunca envia. Eu tenho, para você ter uma ideia, 5 cartas. 5 cartas que eu escrevi e na realidade 4 cartas. 4 cartas que eu escrevi e eu nunca enviei. São cartas que são muito doloridas. São cartas, para você ter uma ideia, que eu liberei sim perdão e arranquei essas pessoas da minha vida, da situação que eu estava vivendo. Eu escrevi 5 cartas muito fortes que nunca foram enviadas. Elas estão todas endereçadas, elas estão todas dentro de um envelope, elas estão todas dentro de um envelope maior e estão lacradas. Por que eu fiz isso? Porque isso você acaba tirando do teu sistema, que é um sistema que te prejudica, que te traz dor. Porque todos nós passamos por dores no passado.
Só que a gente acaba segurando as emoções. E quando você segura as tuas emoções, essas emoções um dia vão explodir dentro de você. E um dia vão desgraçar a tua vida. E ela pode estourar para o lado de fora e arrebentar com pessoas que estão à sua volta. Ou ela pode estourar só dentro de você e terá um poder destrutivo incrível para te eliminar como pessoa, para tirar o brilho da tua vida, para te jogar no chão, para te maltratar, para te adoecer e por fim, inclusive, até te matar. Então você tem que achar uma maneira de desabafar. Se você não tem um amigo, se você não pode contar com o marido, porque às vezes o marido é a parte envolvida, se você não pode contar com a esposa, porque às vezes a esposa é a parte envolvida, ou com os filhos, porque é a parte envolvida, vai contar com quem? Entendeu? E nem todas as perguntas que a gente faz, por exemplo, para Deus, ele responde, você sabe disso? Grande parte das lutas ele permite que você passe sozinho, porque ele está te fortalecendo. E eu falei para você quando eu fui para o campo de batalha, quando eu fui para o fundo do poço, e eu me encontrei sozinho, cavocando o fundo do poço com as minhas unhas, e quando não tinha mais para afundar, foi no exato momento em que eu entendi que ou eu partia para uma destruição da minha vida, e cheguei a cogitar isso inclusive com a minha mãe, provocou muita dor no coraçãozinho dela, e no meu coração também, porque uma das coisas que eu mais amo é viver. Mas havia muita dor, muito sentimento de tristeza, havia muita coisa envolvida. E a outra coisa era eu me entender. Era voltar a buscar a minha essência, os meus valores que haviam se perdido, os meus valores que haviam pisado, os meus valores que haviam jogado para baixo. E aí eu tomei uma iniciativa então de partir e eu perdi 1 ano da minha vida. Só que nesse período de 1 ano que eu perdi da minha vida, eu também fui estudar. Eu paralisei, para você ter uma ideia, eu estava fazendo mestrado. Eu paralisei o meu mestrado porque eu não tinha condições emocionais de estudar. E eu não tinha condições. E eu paguei muito caro por esse mestrado. Eu estava na fase final. Eu terminaria, para você ter uma ideia, o meu mestrado no ano passado. 5 anos eu estava estudando. E eu terminaria no ano passado. Joguei tudo por água abaixo. Todo o investimento que foi. Eu paralisei, eu parei. Mas eu fui estudar para tentar me entender, e aquilo que eu falei em outras lives para você, quando você chega num ponto de uma situação, cabe a você se levantar e dizer, eu preciso me entender, eu tenho que olhar para dentro de mim e tentar entender o que está pegando. Eu não nasci para sofrer, apesar de crenças que estão dizendo que eu nasci, ou de vampiros emocionais que estão dizendo que eu tenho que sofrer. E aí você começa a se entender, então você precisa colocar para fora a tua dor, você precisa expressar. Se tem um amigo que pode desabafar, você solta. Se você não tem um amigo que pode desabafar, você escreve num diário, o diário das tuas memórias, e guarda 7 chaves, ninguém precisa saber disso, ou que seja no seu celular, não sei. Ou você pode escrever cartas que você nunca envie, mas nessa carta coloque toda a tua emoção, toda a tua dor, todo o teu sofrimento, toda a luta que as pessoas te ocasionaram, ou os traumas que você tem, e você escreve, você nunca vai mandar essa carta. E se você fizer também, vai te ajudar muito a entender do que se trata especificamente a sua mágoa. Porque quando você começa a colocar no papel, você começa a entender o que realmente é essa mágoa e o poder que essa mágoa tem sobre você. Embora você possa não ter a mesma responsabilidade pelo dano que você sofreu, pode ter havido uma pequena parte sua, então, relacionada a esse dano. Talvez parcialmente você é responsável. E todos nós, de alguma forma, acabamos tendo. Pode ser, não significa que é, ok? E o que você poderia ter feito diferente ou fazer diferente da próxima vez? Então, toda e qualquer dor pode ser um aprendizado para a tua vida. Pode ser um aprendizado para a tua vida. E você é um participante ativo da sua própria vida, simplesmente uma vítima sem esperança. Será? Essa é uma pergunta. Você é um participante ativo da sua própria vida? Ou você simplesmente é uma vítima sem esperança? Olhe para dentro de você e pare e pense. O que você poderia fazer diferente? Percebeu? Você é um participante ativo da tua própria vida? Ou você está mais ou menos igual a música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí, meu amigo, a vida vai levar, vai chegar no final da vida, 95 anos, e aí você vai olhar para a tua vida e vai dizer o que eu fiz com a minha vida. Parou para pensar? Você é um participante ativo da tua vida ou você é simplesmente uma vítima sem esperança? Você vai deixar que a sua dor se torne a sua identidade? É isso?
Você já aprendeu aqui qual é a sua identidade, não aprendeu? Você é imagem e semelhança do Criador, ou seja, o teu valor não está condicionado a homem, mulher, instituições, ou seja lá o que for. O teu valor está condicionado a Deus. A sua identidade não é um número, você não é um CPF nessa terra, você não está condicionado a isso. Então, quando você olha para essa situação, você para e pensa para isso. Vai deixar que isso se torne a tua identidade? Vai ficar carregando esse cadáver a vida inteira? Ou você é alguém mais profundo e complexo do que isso? E tem um pensamento no livro dos cristãos que é a Bíblia que diz assim como imagina na sua alma será. Tudo que você pensa e alma lá tem a ver com a mente do ser humano. Tudo que você coloca para você e aquilo que você pensa vai ser. Ok? Então, se você pensa que você é uma vítima sem esperança, é isso que você vai ser, viu, Janaína? Acorda pra vida, menina! Você não é uma vítima sem esperança. Você é a arquiteta do seu próprio destino. Você é a heroína do seu próprio destino. E cada um de nós, heróis e heroínas do seu próprio destino. Arquitetos. O teu passado não precisa ser o seu futuro. Entendeu? E eu falei assim com a Janaína, que a Janaína é uma grande amiga. Por isso que eu falei assim, viu, gente? Então, você vai deixar que a dor se torne uma identidade? Ou vai enfrentar isso? E quando a gente olha para isso, então agora chegamos na terceira parte, e é pare de ser vítima e culpar os outros. Deixa eu só responder uma pergunta aqui, antes que passe aqui. Elisângela diz, você acha que devemos conversar sobre o assunto com a pessoa que nos magoou? Se você tem essa possibilidade, sim, Elisângela. Mas aí você vai fazer uma análise e um estudo. Se for, vamos imaginar mãe, pai, sogra, marido, sei lá. Se você tem a oportunidade, é o melhor caminho. Aí você chama a pessoa para uma conversa. Não sei como que está a amizade de vocês, pode ser até que vocês estejam melhores, mas existe uma mágoa do passado. Aí você chama essa pessoa para uma conversa e você diz assim, eu preciso do teu tempo, de 5 minutos que seja, só para você me ouvir. Promete para mim que só vai me ouvir? Eu prometo. Então, aperte a mão da pessoa, ou agora na pandemia faz assim, né? E diga assim, vamos conversar 5 minutos e você vai me ouvir por 5 minutos. Mas aí, com todo o respeito do mundo, você não ataca essa pessoa, mas você diz, olha, eu preciso te falar um negócio que aconteceu em tal tempo, isso provocou muita dor, amargou a minha vida, e e você fala. Só que você só fala com a pessoa se isso não for te produzir mais dor ou mais guerra. Senão você faz diferente, ok? Se você pode resolver a parada com a pessoa, faz. E se ela querer questionar, fala, você me prometeu que ia me ouvir. Aí você segura ela e você fala tudo. E aí no final você não deixa ela falar. Você diz assim, mas eu, a Elisângela Bandeira, escolhi te perdoar. Porque eu preciso viver. E aí você libera perdão. E provavelmente, em muitos dos casos que eu já acompanhei, a pessoa fala, puxa, eu não sabia que eu te machuquei dessa maneira e me perdoe. Só nessa parte você não diz que está falando com a pessoa, você não diz, você não merece, mas eu vou te perdoar. Não, porque aí é agressão. Você fala, eu escolhi te perdoar. Porque eu estou aprendendo, você pode falar de mim e tal, e eu quero viver, eu quero ter paz. Espero que você me entenda. Em 99% dos casos, a pessoa também vai dizer, puxa, ô Elisângela, eu não sabia que te machuquei desse jeito. Agora, se for uma pessoa orgulhosa, ruim, que é uma praga, às vezes é melhor você não fazer isso, porque vai piorar a situação. Aí o que você faz é olhar para o travesseiro, imagina ela, coloca uma foto dela e fala tudo que tem que falar para essa pessoa, e aí você diz, você não merece, mas eu decidi perdoar você. Não sei se você conseguiu entender. Qualquer dúvida, me procure no privado. A gente pode conversar, tá bom, Elisângela? Pare de ser vítima e culpar os outros. Ser vítima é bom, né? É como estar numa equipe vencedora contra o mundo. O mundo inteiro tá contra mim. Ó dia, ó azar, ó miséria. Essa é a síndrome de Hard. Que é aquela hiena chorona do passado. Você que já passou dos 15 anos aí, você lembra da hiena e o leão. Ó dia, ó azar, ó miséria, ó tristeza. Ela vivia reclamando. E ser vítima é exatamente isso. É fazer parte de uma equipe vencedora contra o mundo inteiro está contra mim. Mas adivinhe, o mundo em grande parte não está nem aí para você. O mundo em grande parte não está nem aí para as tuas emoções, não é o que acontece? Por isso que eu te falei lá atrás sobre a questão de amigo. A grande quantidade de pessoas que não está nem aí para você. Você pode ser um soldado ferido, você caiu no meio do caminho, ou derrubaram você no meio do caminho, a grande maioria do mundo não está nem aí. Então se você se levanta e você começa agora a dizer assim, o mundo inteiro está contra mim, adivinha, o mundo não está nem aí para você. Você precisa se superar.
É você que é o herói da tua história, a heroína da tua história. É você que tem que se levantar e dizer basta. É você que tem que ativar a ira dentro de você e falar, eu não aceito isso para minha vida. Eu sou imagem e semelhança do Altíssimo Deus. Eu nasci para governar. Eu sou uma pessoa que eu preciso ser livre emocionalmente, porque a maioria não é. E aí quando você olha para isso aqui, você precisa superar. Você é especial, sim, seus sentimentos são importantes, mas não confunda, seus sentimentos importam, seus sentimentos devem substituir todo o resto e nada mais importa. Então não é ser vítima, entendeu? O mundo está te batendo, o mundo está te arrebentando, as pessoas estão te maltratando, e aí? A grande maioria, meu filho, não está nem aí. Você não tem um ombro para você chorar. E às vezes você vai chorar num ombro, a pessoa te dá o ombro e te dá uma facada nas costas. É forte o que eu estou dizendo, né? Mas é a vida. Seja muito bem-vindo à vida. Ou seja, a grande quantidade de pessoas que são escravos emocionais, que têm problemas de traumas e bloqueios emocionais, pessoas doentes nessa vida, são exatamente as pessoas que a gente tem contato, e você e eu também somos um deles. Ou pelo menos eu era. Porque hoje eu entendi e tenho ensinado para você o que você pode fazer para libertar a sua história e a tua vida. Mas depende de quem? Depende de você. Você tem que olhar para dentro de você, essa terra que se tornou terra de ninguém, mas essa terra tem escritura, essa terra tem dono, essa terra tem dona, você é o legítimo dono e a legítima dona dessa terra, e o Criador te deu ela e disse governai sobre todas as coisas. Aí você está olhando para a tua mente e você está ficando escravo dela, ou seja, a máquina está governando você. E aí? Até quando? Então nunca confunda. Os teus sentimentos sim são importantes, mas o mundo não está nem aí. Então não adianta você ficar caído à beira do caminho, chorando, se lamentando, acreditando que o mundo inteiro está contra você. E aí, eles estão mesmo. Porque a nossa sociedade é uma sociedade complicada. O mundo nosso é assim. Desde que mundo é mundo, sempre foi assim. E quem que vai pagar o pato no final? É você. Então, quando você olha para isso, os seus sentimentos são apenas uma parte dessa grande coisa que nós chamamos de vida. Exatamente, o tio Augusto, né? Apanhar da vida também tem o seu lado bom e faz as pessoas fortes. Exatamente. Faz as pessoas fortes quando elas querem ser fortes, tio. Só que o que acontece? Às vezes essas pessoas, elas acabam se permitindo serem fracas, se tornando vítimas da sociedade, acreditando que o mundo inteiro está contra elas. Mas eu tenho que olhar, assim como ele falou, é pegar esse tipo de coisa e você usar como trampolim para você sair do buraco que você está. Ah, o mundo está me batendo? O mundo está fazendo isso em relação a mim? Eu estou fora, eu vou cair fora daqui. Eu não nasci para sofrer. Só que o mundo inteiro está dizendo, você nasceu para sofrer, você não tem valor, você não é ninguém, você nunca vai ser feliz nos seus relacionamentos. E aí você, mentira! Eu nasci para ser feliz, eu nasci para governar essa terra, foi Deus que falou. Eu não nasci para ser escravo de ninguém. Mas o que acontece? Nós somos escravos da mente desde o dia em que a gente nasce. Somos amaldiçoados desde pequenininhos, e nas lives eu tenho te contado como que fazem isso conosco. E aí a gente entra para a vida cheio de bagagem emocional, cheio de traumas emocionais, cheio de bloqueios emocionais, e aí a gente vem para a vida e quando um relacionamento não dá certo, alguém lá no passado disse você nunca vai ser bom nos relacionamentos, você fala aí, verdade, e é mentira. Porque tem coisas que não dão certo na tua vida que dependem de outras pessoas. E seus sentimentos, eles são apenas uma parte, na realidade, dessa grande coisa que nós chamamos de vida, que é tão complexa, não é verdade? E muita coisa bagunçada. A todo momento você tem a opção, continuar se sentindo mal, com tudo isso que te aconteceu, com as ações que as pessoas fizeram contra você, a maneira como as pessoas te machucaram, ou você pode tomar uma decisão de começar a se sentir bem. Quem sou eu nessa vida? Qual é o meu papel nessa vida? Para que eu nasci? Entendeu? Qual é a minha identidade? Quando você ativar a tua identidade, escute o que eu estou te falando, quando você ativar a identidade, você vai tomar uma decisão incrível, você vai entender, para você ter uma ideia, quem é você, e aí homem nenhum te prende, mulher nenhum te prende, instituição nenhum te prende, porque o teu valor não está condicionado ao planeta Terra, está condicionado ao universo. E aí é muito forte, gente. E aí quando você olha para isso, é algo assim muito forte, porque aí a todo momento você tem a opção de você continuar se sentindo mal, ou você arrebentar com essa coisa e se levantar. Entendeu? E se sentir bem. Você precisa assumir a responsabilidade por sua própria felicidade.
A maior desgraça que existe na vida é quando as pessoas acreditam, elas dizem assim, eu vou casar para ser feliz. Vai casar para ser feliz, meu filho, vai. Você vai ver a desgraça que vai ser tua vida. Essa é a pior porcaria que alguém poderia ter inventado, casar para ser feliz. Enquanto você pensar que vai casar para ser feliz, você casa com um ser humano. Esqueceu disso? Você não casa com um robô. Se você casasse com um robô, aí era diferente. Porque um robô, aí esse robozinho agora, você programa ele para te amar. Tá entendendo? Agora, se você casa com um ser humano tem falhas. Então você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. E o outro deveria casar para fazer você feliz. Aí vocês vão ser felizes apesar das lutas e dificuldades que vocês enfrentarem. E você precisa assumir a responsabilidade pela sua própria felicidade. E não colocar esse poder nas mãos de outra pessoa. Tá conseguindo entender isso? Quando você coloca a tua felicidade na mão de outras pessoas, se prepare para a infelicidade. Você ouviu o que eu disse? Quando você coloca a tua felicidade na mão de outras pessoas, se prepare para a tua infelicidade. Se prepare para ser infeliz. Lembra que eu falei para você? Se você não se amar primeiro, não fique esperando miséria de amor dos outros. Porque a grande maioria das pessoas não se ama e se permite acreditar ou entregar o poder na mão de outra pessoa da sua felicidade. Do amor dela na mão de outra pessoa. Se prepare para ser infeliz. Por que você deixaria a pessoa que te machucou no passado ter tanto poder sobre você aqui e agora? Por quê? Por que você deixa a pessoa que te machucou e te maltratou ter tanto poder na tua vida? Por quê? Você já parou para pensar? Nenhuma quantidade de ruminação, de análises, já resolveu um problema de relacionamento. Ficar ruminando, aquela coisa voltando na mente, né? Essa história voltando na mente. Nunca, não. Em toda a história do mundo, nunca voltar ao passado, ficar ruminando pensamentos ruins de coisas que fizeram contra nós, vai te ajudar de alguma forma. Então, por que optar por se envolver em tantos pensamentos e dedicar tanta energia a uma pessoa que você sente que te prejudicou? Você está carregando um cadáver uma vida inteira dentro de você. Entendeu? Nas tuas costas. Alguém que te maltratou, que te machucou, que anos já saiu da tua vida e você está carregando ainda. Até quando você vai fazer isso? Por que dedicar tanta energia, entregar tanto poder ou tanta energia para uma pessoa que te prejudicou? Por que se envolver com tantos pensamentos? Quarta dica aqui agora, ou a chave para você se libertar desse tipo de coisa, dessas mágoas, é concentre-se no presente, o aqui e agora, e também na alegria. Agora é hora de deixar ir. Solte o passado e pare de revivê-lo, ok? Pare de reviver o passado. Pare de trazer à vida essa coisa que um dia existiu. Pare de contar a si mesmo essa história em que o protagonista, você, né? Essa história em que o protagonista, você, é para sempre vítima das ações horríveis dessa pessoa que te maltratou. Então, para que ficar revivendo essa história na tua vida, em que o protagonista, você, está sendo a vítima na mão dessa pessoa, sofrendo constantemente na mão dessa pessoa que um dia te maltratou? Você não pode desfazer o passado. Tudo o que você pode fazer é tornar hoje o melhor dia da sua vida. É a cada dia, quando você se levanta, aquilo que eu tenho ensinado. É você tomar a decisão de ser feliz. É você fazer a sua rotina diária, que eu já te ensinei aqui. É você então se levantar para a vida e dizer: hoje eu escolhi fazer um dia melhor do que foi ontem. Hoje eu terei um dia feliz. Hoje eu vou ter saúde emocional. Hoje eu tenho muita saúde física. É você tomar as ações. É você decidir viver. É você fazer hoje o melhor dia da sua vida. E como a gente está à noite, é fazer da sua noite a melhor noite da sua vida. Essa live é libertadora. Ela vai libertar você dos teus traumas e bloqueios. Tudo de ruim que existe dentro de você. Quando você se concentra no aqui e agora, você tem menos tempo para ficar pensando no passado. Agora, quando você está voltado para o passado, se prepare para a depressão, amiguinho. Se prepare para a depressão, amiguinho. Então, o que você precisa entender? Eu tenho que viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E entender que esse dia é o melhor dia da minha vida. Essa noite é a melhor noite da minha vida. Essa madrugada é a melhor madrugada da minha vida. É isso que você tem que colocar. Essa tarde é a melhor tarde da minha vida. Porque todos temos lutas, temos problemas, temos dificuldades, todos.
mas uma grande quantidade de pessoas, milhares de pessoas dariam tudo para estar no teu lugar, com os teus problemas, com as tuas dificuldades, com as tuas dores, mas estão mortas. E elas não podem voltar, ocupar o teu lugar. E elas dariam tudo para estar com as coisas ruins que você tem enfrentado, mas estarem vivas. Então o fato de você estar vivo, o fato de você estar viva, já é sinônimo e reflexo de que você pode sim construir um futuro melhor. O teu passado não precisa ser o teu futuro. Entendeu isso? Porque o teu passado virou o teu presente. E se você continuar da maneira que você está indo, o teu presente que está vindo do passado e que hoje é presente vai ser o teu futuro. E até quando? Então, quando você se concentra no aqui e agora, você tem menos tempo para você ficar pensando no passado. E quando as lembranças passadas surgirem em sua consciência, como costumam fazer, de vez em quando, reconheça-as por um momento, olhe para elas, reconheça. Então, volte suavemente ao momento presente. Mas isso é passado, isso é história. E se está te doendo porque foi algo que você fez, libera perdão. Você libera perdão para você? Fiz sim. Mas eu me perdoo e eu me aceito profundamente. E passado é história. E se foi alguém que te fez, libera perdão também. Vai ficar carregando essa praga até quando? Ah, mas ele já morreu. Vai lá no cemitério então, meu filho. Joga tudo para fora. O que você queria sempre dizer para essa pessoa e nunca teve coragem, joga para fora. Fala, não está te ouvindo mesmo? Fala. E aí no final você diz assim, e tem um detalhe. Eu escolhi te perdoar, não porque você merece, mas porque eu mereço ser feliz e eu mereço viver. Você vai tirar com a mão. Pode ser gente que já morreu. Vai tirar essa carga das tuas costas. Vai ficar carregando um defunto até quando? Um ex-marido que se foi, uma ex-mulher que se foi, que foi uma praga na tua vida, que fez um monte de coisa, que difamou você, que te maltratou, que sei lá o que fez com você. Vai ficar carregando esse defunto até quando? Arranca da tua vida. Você merece ser feliz. Você é imagem e semelhança do Altíssimo Deus. Vai ficar carregando, sendo escravo desse tipo de gente até quando? Acorda para a vida, minha filha. A vida é bela para ser vivida. Acorda para a vida, meu filho. A vida é bela para ser vivida. E você vai ficar amargando uma vida passada que é história, carregando um defunto em cima de você, dando valor para uma pessoa que não te valorizou? Pelo amor do céu, não faz isso não. Reconheça o momento. Algumas pessoas acham mais fácil fazerem algumas sugestões conscientes, como por exemplo, escrever ou até falar, está tudo bem, era passado, e agora estou focado na minha própria felicidade. E em fazer, e aí você escolhe determinada coisa que você quer fazer. Eu estou focado na minha felicidade. Eu escolhi viver. Consegue entender isso? Eu escolhi viver. É isso que você tem que colocar no seu coração. E lembre de uma coisa muito importante, quando a gente aglomera em nossos cérebros e também na nossa vida, essa grande quantidade de sentimentos de mágoa, há pouco espaço para algo positivo. Se você está colocando uma grande quantidade de mágoa na tua vida, há pouco espaço para o positivo. A felicidade vai fugir de você. É por isso que as pessoas começam a acreditar e acreditar em identidade dos problemas que elas têm. Aí sim elas dizem, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu sou doente, eu sou um fracassado. E tudo que você está colocando para a tua vida vai ser mesmo, porque você criou identidade, porque você não entendeu que a tua identidade não está presa nesse planeta, a tua identidade é imagem e semelhança do Criador. Você é única, você é único. Olhe para as tuas digitais. Onde é que você encontra alguém igualzinho você? Não tem. Mesmo gêmeos idênticos, que a gente chama, que são da mesma placenta, eles têm algumas diferenças. Você é um ser único. Então isso é muito forte. E quando você entende o teu valor, você começa a mudar as tuas crenças autolimitantes. Essas que ficam te sabotando de que você não tem valor, que você não presta para nada, que você nasceu para sofrer, que você é um zero à esquerda, que você nunca vai ganhar dinheiro, que você nunca vai ser feliz nos relacionamentos, que você tem o dedo podre para os relacionamentos, que o motivo do teu sofrimento é porque você existe. Então, quando você olha para isso, quando você está permitindo mágoas de coisas ruins que fizeram contra você, que fiquem aglomerando na tua mente, você não tem espaço para felicidade. Você não tem espaço para algo positivo na tua vida. E é uma escolha que você está fazendo para continuar sentindo mágoa. Então, se você se permite continuar sentindo mágoa em todas as lives, essa live número 112, para você ter uma ideia, em todas as lives eu tenho ensinado, tenho dado técnicas para libertar a vida de vocês. E se você ainda não assistiu, você que está no YouTube, você que está no Instagram, você que está no Facebook, uma grande quantidade de pessoas hoje à noite, vai na playlist dos vídeos e procure assim alguns assuntos que te chamam a atenção.
Principalmente a live, os vampiros emocionais, para você entender a carga que nós recebemos dos vampiros e parasitas emocionais que estão à nossa volta. E é uma escolha que você faz, que você está fazendo. Se você continuar sentindo mágoa, em vez de acolher a alegria de volta à sua vida, é uma escolha que você está fazendo. Você é o arquiteto da sua própria história. E a quinta dica e a última dica dessa noite é perdoe-os. E eu já falei um pouquinho dentro da live hoje, e perdoe a você também. Libere perdão. E você libera perdão principalmente para você. Independente do que ocorreu na vida, e se você foi responsável por algumas coisas, entristeceu corações, machucou corações, você se perdoa. Você olha dentro dos teus olhos, lá no espelho aí no espelho da sua casa, e você diz, realmente eu fiz, mas isso é uma história. E eu escolhi me perdoar. E eu me aceito profundamente. E é uma história. E você tira essa carga. Você não precisa ficar sofrendo com isso. E se é alguém, você libera perdão, exatamente. Se pode falar diretamente com a pessoa, eu já ensinei aqui na live como fazer, ou se não pode, você libera também o perdão. E aí, se não vai falar com a pessoa, você libera dizendo, você não merece, fala tudo que tem que falar, ou escreve numa carta, seja lá o que for, ou se é lá no cemitério, vai lá no cemitério e fala tudo pro túmulo, ele não está te ouvindo mesmo, aí você diz, eu escolhi te perdoar. Porque pode ser um pai abusivo. Pode ser um pai que ele está lá morto, mas ele te molestou sexualmente. E quantos casos a gente tem assim? E você amarga na vida por causa desse tipo de coisa. E você precisa perdoar o teu pai. Se você não perdoou em vida, ele está morto, você tem que perdoar depois que ele morreu. Ou, entendeu? Ou até uma mãe, porque tem mãe que faz isso também. E aí você joga para fora. Pode ser um irmão, um tio, um cunhado, seja lá quem for. E se você tem a oportunidade, vai lá e libera perdão. Fala tudo que tem que falar e depois você diz, mas eu escolhi te perdoar, não porque você merece. Mas eu mereço, porque eu quero viver. E eu nasci para viver. Você está conseguindo entender? Aí você faz a diferença. E talvez a gente não tenha que esquecer os maus comportamentos da outra pessoa. A gente não precisa. Mas praticamente todo mundo merece o perdão. E se você é uma pessoa que acredita em Deus, você entende que você precisa perdoar. Porque se você não perdoar, como você quer o perdão de Deus para a tua vida? Percebeu a consequência? Se você não perdoa, como quer o perdão de Deus? Porque todos nós temos erros. Então todos merecem o nosso perdão, a liberação do perdão, entendeu? Não significa que você tem que abraçar, beijar e colocar para dentro de casa, mas é liberar perdão, você não merece pelo que você me fez, mas eu mereço. E por eu merecer e pelo valor que eu tenho, eu te perdoo. E aí você tira do teu coração. Às vezes a gente fica preso em dor, na nossa teimosia, e a gente nem imagina, né, que o perdão poderia nos libertar de uma maneira incrível. Mas o perdão não está dizendo, eu concordo com o que você fez. Não é isso que o perdão diz. Em vez disso, ele está dizendo para você, eu não concordo com o que você me fez, mas eu te perdoo de qualquer maneira. Entendeu? O perdão não é um sinal de fraqueza. Em vez disso, ele está simplesmente dizendo, sou uma boa pessoa. E você é uma boa pessoa. Você fez algo que me machucou. Porque todas as pessoas, por mais que nos machucam, elas têm coisas boas também. Mas também tem coisas ruins, às vezes mais do que boas, né? Você fez algo que me machucou, mas eu quero avançar na minha vida. Eu escolhi viver. Eu estou dando as boas-vindas para a alegria. Eu estou trazendo a alegria de volta para a minha vida que você tirou. Não posso fazer isso completamente até deixar isso para lá. E a partir do momento que eu deixo para lá, vai. E o perdão é uma maneira de deixar algo que é tão forte, tão tangível, que é tão concreto na tua vida, que está te maltratando, e também uma maneira de você simpatizar com a outra pessoa, se for possível, e tentar ver as coisas do ponto de vista daquela pessoa. Porque às vezes faz parte da tua família, às vezes você tem que continuar um relacionamento com essa pessoa. E perdoar a si mesmo também pode ser uma parte muito importante dessa etapa, pois às vezes podemos acabar nos culpando pela situação ou pela mágoa. E aí é uma situação muito triste. Embora de fato tenhamos tido algum papel, talvez, em desempenhar a mágoa, lembre da chave número 2, que chave era essa? Expresse a sua dor e a sua responsabilidade. Então, se tem alguma coisa a ver com você, sim, faz parte da minha vida, mas eu me perdoo e eu me aceito profundamente. E é isso que você precisa fazer para viver. E não há razão para você continuar se debatendo sobre isso. Se você não pode se perdoar, como poderá viver em paz e ter felicidade no futuro? Entendeu? Sei que essas coisas são desafiadoras e o que incrivelmente
um desafio deixar essas coisas de lado e eu lutei contra tudo isso sozinho. Você tem a minha ajuda. Ouviu? E se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Mas eu enfrentei sozinho. A vida de ninguém deve ser definida por sua dor. Ou seja, não é sua identidade. Não faz parte de você. Não é você. Não te representa. Não é saudável aumentar o nosso estresse, porque isso vai prejudicar a nossa capacidade de focar nas coisas boas da vida, como estudar, trabalhar, e pode afetar os nossos outros relacionamentos que nós temos. Mesmo aqueles que não são diretamente afetados pela dor, mas vai afetar. Todos os dias que você escolhe se apegar à dor, é um outro dia para você ter uma ideia que todos ao seu redor precisam viver com a tua decisão. Porque você pode estar amarga e sentir a consequência da dor emocional que você está enfrentando na vida deles. O mesmo vale para todo mundo e também para você. Deixar a dor de lado. Faça algo diferente hoje e receba a felicidade de volta na tua vida. E eu queria terminar a live de hoje com uma frase, ou seja, um pensamento que eu tenho sobre a vida. E o pensamento é o seguinte: o passado não precisa doer tanto. O passado só existe porque você traz o passado para o teu presente. Você entendeu isso? O passado só está existindo em você porque você está trazendo o teu passado para o teu presente. E quem traz o passado para o presente não vai ter presente e muito menos futuro. Então acorde para a vida. Hoje é noite de decisão. Hoje é noite de olhar para dentro de você e entender que você é um ser incrível, que você é um ser especial, que você é imagem e semelhança do Altíssimo Deus e que o valor que você tem não está condicionado a esse planeta. O valor que você tem não está condicionado a homem, mulher, instituição, patrão, seja lá quem for. O teu valor é universal. Ouviu o que eu estou dizendo? Então nunca permita que o teu passado, as coisas ruins que fizeram contra você, os teus traumas e bloqueios emocionais, toda a carga de herança genética, carga de memória genética que eu já te expliquei o que é, impeçam que você seja o ser humano que você nasceu para ser. Porque você não está sendo quem você nasceu para ser. O que você é hoje é o reflexo do seu passado. Você é um produto do seu passado. Consegue entender isso? O seu subconsciente está carregado de livros que foram desenvolvidos no seu inconsciente, no seu aterro sanitário. Mágoa, inveja, dor, ciúmes, ódio, pessimismo, vontade de morrer. E você precisa agora começar a reprogramar a sua mente. Como que você faz isso? O primeiro passo é ativar a sua ira. E o que é ativar a ira? É ativar a ira porque você não nasceu para ser o que você está sendo. Olhe para a tua vida, olhe para as doenças psicossomáticas que alguns de vocês estão enfrentando. Você não nasceu para ter isso. Isso não faz parte da tua vida. Olhe para a ansiedade. A ansiedade é um hábito adquirido. A ansiedade não é uma doença e nunca foi doença. Ela se torna quando ela vira um transtorno. Porque ela vem vindo e ela vem crescendo dentro de você e você perde o trilho. Então o primeiro momento é você ativar a ira, é você se revoltar contra essa situação e entender: eu não quero isso para a minha vida. A segunda coisa é entender a sua identidade. Você é imagem e semelhança de Deus, então você não é porcaria. E talvez você ouviu alguma vez da boca de alguém que quis te maltratar, que você era um lixo, que você não prestava, que você não tinha valor. Maldito o dia que eu te conheci, você nunca vai ser ninguém. Vai pro inferno, sua praga. E talvez alguns ouviram isso. Isso te maltratou, isso te machucou. Pessoas que você confiou te traíram. Pessoas que estavam dentro da tua casa te traíram. Pessoas que você confiou em algum momento viraram as costas em relação a você. Pessoas que tiveram um poder danoso de maltratar, machucar você. E te jogaram no buraco, pisaram em cima de você. Desgraçaram a tua vida. E talvez eu esteja falando para alguém que está ao vivo comigo aqui agora, ou alguém que está assistindo a retransmissão em outro momento, em outro dia, talvez dias depois, meses depois. Destruíram a tua história, destruíram a vida que você nasceu para ter, a vida que você nasceu para ser, e te jogaram no buraco. E hoje você tem dois caminhos: ou você fica caído no meio do caminho, chorando, se vitimizando, carregando um monte de cadáver em cima de você,
dessas pessoas que te maltrataram, ou você se levanta e dá o start para a vida, e se levanta e ativa a sua ira e diz: basta, eu não nasci para sofrer, eu nasci para governar, porque foi Ele que disse: governai sobre todas as coisas. E aí você se tornou escravo dessas pessoas, aí você se tornou escravo da sua mente, e aí você está doente emocionalmente, e cada dia mais fraco emocionalmente, com um monte de coisa ruim na tua vida. E o único responsável por tudo isso é você mesmo, porque você está permitindo que isso viva dentro de você. E o teu passado, ele só existe porque você está trazendo o teu passado para o teu presente. Então acorda para a tua vida. Levanta. Hoje é noite de decisão aqui nessa live. Hoje é noite de você decidir se amar. Hoje é noite de você se levantar e dizer: eu não quero mais isso para minha vida. Eu quero ser feliz. E eu chamo a felicidade. Vem felicidade, inunda a minha vida, inunda o meu coração, inunda a minha mente. E pare de desenterrar defuntos do teu passado. Quando eles aparecerem, pratique o que eu estou ensinando e libere. Você nasceu para ser livre, mulher. Você nasceu para ser livre emocionalmente, homem e mulher. Você não precisa ficar amargando com essa praga em cima de você. Libere, tire da tua vida. E comece a fazer escolhas sábias. Se existem coisas que estão te magoando hoje, e que você pode tomar a decisão de se afastar dessas coisas, ou até de pessoas, se afaste. Tome uma decisão por você. As pessoas estão te matando. Existem amizades que são amizades tóxicas. Amizades que não têm valor. Se você assistiu a live de hoje de manhã, hoje eu falei de algo muito forte. De pessoas que são vítimas na mão de outras pessoas, de pessoas que se entregam inclusive sexualmente para as outras, porque acreditam que é a única maneira que vão receber atenção, e a pessoa simplesmente está usando e depois joga de lado. Assista a live que a gente fez hoje de manhã, bagagens emocionais. Então entenda uma coisa, amigo, e também amiga, a gente está terminando a live, mas entenda uma coisa: se existe alguém que acredita na transformação, sou eu. Eu sou prova disso. Se existe alguém que acredita que você pode reassumir o controle da tua mente, sou eu. E eu estou aqui para ajudar você. Se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. E juntos vamos fazer essa jornada. E juntos vamos mudar a história da sua vida por completo. Pessoas que já estão me acompanhando há bom tempo já estão sendo transformadas. Pessoas que estão dentro do GPS emocional mais rápido ainda, aplicando tarefas que ali dentro tem, dentro de um grande desafio que elas estão enfrentando. E muitos de vocês estão sendo transformados simplesmente por tudo isso que eu tenho ensinado. Essa é a live de número 112. E vai continuar, esse é só o início. Só o início. Porque juntos nós vamos impactar o mundo. Milhares de pessoas. Eu entendo que eu recebi uma missão de Deus. Quando Ele me tirou do fundo do poço. Quando eu passei pelo fundo do poço, na realidade Ele não me tirou. Ele permitiu que eu passasse sozinho. Ele me deu apoio. Ele cuidou de mim. Mas Ele me preparou e me fortaleceu exatamente para o momento que a gente está vivendo. Para transformar vidas, para salvar vidas. E eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de viver um mundo em que as pessoas sejam livres dos seus medos e dos seus traumas emocionais. É possível sim, começando aqui agora. Uma vida de cada vez sendo transformada. E eu fui levantado e transformado para transformar a sua história e a sua vida. Se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Então faça o que eu estou ensinando, aplique o que eu estou ensinando, faça a rotina noturna, que é se preparar para dormir. Tinha gente aqui na live que nem dormia mais, e hoje está dormindo porque está se preparando para dormir. A rotina noturna está mudando a sua vida. Pessoas que não tinham valor, pessoas que já falaram para mim que não conseguiam olhar no espelho, hoje são pessoas que se olham no espelho e dizem que são felizes, são amadas, estão livres. Pessoas que me assistem que tinham defeitos físicos e agora entenderam que o maior defeito físico ele está aqui e não para fora. Pessoas que agora estão se amando com as suas limitações que tinham. Pessoas que entenderam que sim, podem fazer a diferença e transformar a sua vida e a sua história. E quer mudar o seu exterior, mude o teu interior, mude a sua história mudando a tua mente, mude aqui dentro. Você pode transformar a sua história. Isso aqui não é terra de ninguém, se tornou sim, mas essa terra tem o teu nome. Você é o legítimo e a legítima dona dessa terra e foi dada por Deus para você governar. Então ela não pode mais governar a tua vida, você governa. E quando você aplica o que eu ensino, a sua vida começa a transformar. Se isso fez sentido para você, gente, por favor agora, compartilhe, se você ainda não compartilhou.
Marque pessoas que você quer que ouçam isso. Ajudem eu chegar ao maior número de pessoas, porque eu entendo que eu sou a resposta ao sofrimento de uma grande quantidade de milhares de pessoas. Eu acredito que eu sou a resposta às lágrimas que tem pessoas que estão derramando. Então compartilhe agora, mande para as pessoas, marque os teus amigos, fale de mim para o mundo. E eu estou aqui sendo levantado para ajudar você a enfrentar os teus medos, as tuas lutas, as tuas dores. Se fez sentido para você, mande adiante. Faça a diferença na vida de uma pessoa, porque alguém está lá e eu posso ser a resposta e você pode ser a resposta compartilhando para alguém que precisa ou está perguntando: o que farei da minha vida? Para onde irei? O que vai acontecer comigo? Consegue entender isso? Então faça a diferença, seja o meu agente de esperança. Leve luz aonde não tem luz. Leve felicidade onde há tristeza. Leve saúde emocional onde existe doença emocional e dores emocionais. Leve alívio para aqueles que estão sofrendo. Fez sentido? Compartilhe. Se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Você não é os teus pensamentos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Um beijão no coração de cada um de vocês aí também do Facebook e também do YouTube. Eu me despedi do Instagram. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Se precisarem de mim, nós estamos à distância de simplesmente uma mensagem e eu farei o maior possível para ajudar você e estarei conversando com você. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas eu respondo a todos. Um grande abraço, um beijão no coração. Não esqueça de deixar aí, já deve estar na página aí, uma foto minha assim, e eu acredito que já deve estar, e você pode então escrever qual foi o seu aprendizado no dia de hoje. Fique na paz, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.